E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Meira e hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como calcular integrais, mas essa aula é destinada principalmente a quem ainda não sabe fazer nada sobre integral, tá? E que está interessado em aprender a técnica, aprender a resolver. Se você está interessado em entender a definição, quer saber esse assunto de maneira um pouco mais aprofundada, mais formal, eu tenho uma aula também sobre esse assunto, sobre a definição de integral, integral pela definição, que vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas o objetivo dessa aula não é esse, o objetivo dessa aula é ensinar aqui em 5 minutos como resolver as integrais mais rápidas, as integrais mais simples, tá bom? Então vamos lá. O símbolo de integral é esse S aqui, pessoal. Esse S que está relacionado com soma, tá? Esse S aqui é o símbolo de integral. Então toda integral vai ter esse S sem falta. E também toda integral vai ter a variável de integração que vai estar expressa assim, ó. Pode ser dx, tá? Se for o caso, pode ser também dy, sabe? Isso tudo depende da variável que você está usando. Mas sempre então a integral vai ter esses dois elementos que estão aqui de verde. Depois que você resolve a integral, no seu resultado, nada do que está aqui de verde vai aparecer, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, essa integralzinha aqui de x elevado ao cubo, 2x elevado ao cubo, tá? Vamos ver como é que resolve esse tipo de problema. Bem, o primeiro passo é o seguinte. O número 2 que está multiplicando o x aqui é uma constante. Ele pode inclusive ser tirado da integral. Se você quiser, você pode pegar o número 2 que está aqui dentro da integral e trazer ele aqui para fora, tá? Não vai mudar o resultado. E se ele estiver multiplicando, tá? Se estiver somando, daí é outra conversa. Mas se ele estiver multiplicando, você pode tirar aqui fora da integral porque ele não vai interferir em nada. Ou então, você simplesmente vai repetir ele aqui no resultado. Então o seu resultado será multiplicado por 2. Tudo bem? Então vamos deixar ele aqui por enquanto. E esse cara aqui, o x ao cubo, o x, na verdade, aqui, ele está elevado ao cubo. Você vai repetir o x, tá? E o expoente sempre vai aumentar uma unidade. Então aqui você tinha x elevado a 3. Aqui nós teremos então x elevado à quarta potência. Outra coisa, está quase pronto o resultado aqui, só faltou dividir por 4. Sempre o mesmo valor que der lá no expoente, você vai ter que colocar aqui no denominador. Se deu elevado a 4, vai ficar também dividido por 4. Tá bom? E não esqueça de multiplicar aqui pelo número 2, que é aquela constante que eu falei para vocês. Então vai ficar 2x elevado à quarta, dividido por 4. Tá bom? Mais uma constante de integração. Essa constante de integração vai aparecer aqui, você vai simplesmente somar um c. Esse c representa um número qualquer, tá? Esse número qualquer não fica definido aqui por enquanto. Para você saber se a sua integral está correta ou não, é só você fazer a derivada do resultado. Então observe o seguinte, ó, vou fazer aqui de vermelho aqui embaixo, depois eu apago. Nós temos aqui 2x à quarta dividido por 4. Vamos calcular a derivada disso aqui. Se o resultado voltar a ser o valor que eu tinha integrado, né, o valor da função que eu tinha antes, que era 2x ao cubo, significa que minha integral está correta. Tá? Essa aqui, na verdade, tem mais a constante aqui. Vamos derivar. Bom, então o 2 quartos é uma constante. Vai repetir aqui. 2 sobre 4. Quanto é a derivada de x elevado à quarta? É 4x elevado ao cubo. Não é isso? E a derivada de uma constante é zero. Então a derivada do c, desse cara aqui, é zero, então eu não preciso nem colocar. Bom, então observem o seguinte, que aqui eu tenho 4 em cima, 4 embaixo, vai dar para simplificar. E o resultado da minha derivada é exatamente 2x ao cubo. Isso significa que a integral está correta, porque após derivar a função, né, derivar a função primitiva é o nome dessa coisa aqui, do resultado, tá? Após derivar o resultado, ele voltou a ser a função que eu integrei, que era 2x ao cubo. Tá bom? Tá entendido isso? Então note o seguinte, pessoal, que na resposta, deixa eu só apagar essa parte aqui de vermelho, na resposta do cálculo, o dx desaparece, tá? Esse dx aqui só está indicando, entre aspas, qual é a variável de integração. Então esse cara aqui que está que eu vou pintar aqui de amarelo para vocês verem, esse cara aqui, ele não aparece na resposta. Também não aparece o símbolo de integral. Tá? Estou falando isso porque
Muitos alunos meus, ao resolver a integral, eles colocam assim, a resposta igual, coloca lá, por exemplo, vamos ver aqui, o cara coloca lá igual, digamos que essa foi a resposta, então ele coloca assim, a resposta é igual a integral de 2x à quarta sobre 4 de x. Não, isso aqui não é a resposta, gente. Isso aqui, essa parte aqui, ó, foi embora, você já resolveu a integral. A resposta é só isso que está aqui, 2x à quarta sobre 4 mais c. Né? Vocês devem estar se perguntando aqui se dá para simplificar esse resultado. Dá sim. Né? Aqui é normal, né, gente? Não tem nada de diferente, é cálculo mesmo, é matemática mesmo. Então aqui eu tenho 2 dividido por 4, dá para dividir por 2 em cima e dá para dividir por 2 embaixo, então vai ficar, como isso aqui? Vai ficar x à quarta sobre 2, mais uma constante. Tá bom? Conseguiram entender esse pequeno exemplo? Vamos pegar mais um caso aqui. Vamos pegar agora uma raiz. Isso aqui também às vezes as pessoas acham que é difícil. Então lembrando, ó, toda integral vai ter aqui o símbolo de integração e vai ter uma variável de integração. Vou colocar agora y, só para vocês não acharem que é só em x as coisas. Vamos colocar aqui raiz cúbica de x ao quadrado. Tá? Deixa eu só colocar essa parte aqui de preto para manter do jeito que eu fiz lá. Raiz cúbica de x ao quadrado. Então o primeiro passo para resolver essa integral é fazer o seguinte, você vai pegar essa parte de dentro aqui que está de preto, né, a raiz, e simplificar ela. Você pode transformar ela num expoente fracionário. Tá? O que significa isso? Toda raiz pode ser escrita como sendo o número que está aqui dentro da raiz, né, elevado a uma fração. A parte de baixo da fração sempre vai ser o que está aqui fora. Então, veja que aqui fora nós temos o 3. Então, o 3 vai aqui embaixo. E aqui em cima nós temos quem? Nós temos o índice da raiz, que é o 2. Então, o 2 vai aqui em cima. Tá? Essa aqui é a regrinha. Sempre o índice da raiz vai embaixo. Então, aqui o 3 vai aqui. Certo? E o 2 vai lá em cima. Tá claro isso? Então você não resolveu a integral ainda, tá? Você só está organizando ela para ficar mais fácil de fazer a conta. Então nós temos aqui x ao quadrado, aliás, x elevado a 2 terços. Como é que fica a solução desse cálculo? Da mesma maneira que nós fizemos antes. O que eu falei? Como que ia ficar lá antes? Ia ficar o x, né? O x vai ficar, o expoente do x vai aumentar uma unidade sempre. Então você vai pegar esse 2 terços e vai somar 1. Então vai ficar aqui 2 terços mais 1. E aqui embaixo, no denominador, também vai ficar 2 terços mais 1. Tá? Eu acho que fica feio o cálculo desse jeito, fazendo aqui na hora. Então o que a gente pode fazer? Vamos somar esse 2 terços mais 1 aqui, depois a gente já coloca direto o valor. Tá bom? Vamos fazer aqui, me acompanhe comigo aqui. Ó. 2 sobre 3 mais 1. Bom, vocês devem saber que não dá para somar duas frações se o denominador não for igual. Então, como aqui o denominador é 3, aqui embaixo é preciso que seja 3 também. Tá? Agora observe o seguinte, gente. Somar 1 é a mesma coisa que somar 3 sobre 3. Vocês concordam comigo? 3 sobre 3 não dá 1? Então, 2 terços mais 1 é a mesma coisa que 2 terços mais 3 sobre 3. Daí a regrinha lá, acho que todo mundo lembra, não sei. Mas eu vou explicar porque muita gente não lembra. Eu estou fazendo essa aula com base no que os meus alunos têm dúvida, tá? Então, vamos lá. 2 mais 3 é 5. E embaixo 3 mais 3 é 6, tá certo? Não, gente, está errado. Na soma e na subtração de frações, você soma ou subtrai a parte de cima. E a parte de baixo, o denominador, você apenas repete. Tudo bem? Então, essa soma aqui vai ser 5 terços. Então, vamos voltar para o cálculo. Como é que vai ficar aqui? Então, aqui é x elevado a 5 terços, né? Que é 2 terços mais 1. Então, 5 sobre 3. Tudo bem? E aqui embaixo você vai dividir por 5 sobre 3. Tá? E agora eu vou passar um macetinho aqui bem legal para vocês, porque dividir por uma fração, então eu estou dividindo por 5 terços. Isso equivale, na prática, a multiplicar por 3 quintos. Tá? Preste atenção nisso aqui, isso aqui ajuda muito. Dividir por 5 terços é a mesma coisa que multiplicar por 3 sobre 5. 3 quintos de x ao cubo. Tá ok? Mais uma constante, que é a constante de integração que eu já expliquei para vocês lá. Então, só para esclarecer um pouquinho mais esse assunto, ó, se eu tivesse aqui, ó,
2 dividido por 1/3. Quanto que fica isso? Olha, dividir o número 2 por 1/3 é a mesma coisa que pegar o número 2 e multiplicar por 3 sobre 1. Ok? Inverte a fração aqui. A fração era 1 sobre 3, ficou 3 sobre 1. Então, nesse caso, 2 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 2 vezes 3, 6. Né? 6 sobre 1 aqui, que é 6 mesmo. Tranquilo? Mais um caso aqui, ó. Vamos pegar lá. Você tem, digamos que tua conta deu x elevado a 5/3. Você tem que dividir aqui por 5/3, não tem? Você vai dividir por 5/3, é o mesmo que multiplicar por 3/5. Então o 3 vai em cima e o 5 vai embaixo. Tá bom? É só inverter. Se o que estava aqui em cima, ó, deixa eu só esclarecer isso. O que está aqui em cima vem aqui para baixo. E o que está aqui embaixo vem aqui para cima. Só isso. Tá bom? Vamos voltar então a esse exemplo, porque essas duas integrais que eu fiz para vocês aqui são integrais indefinidas, que não têm limite de integração. Agora eu vou mostrar um outro caso para vocês, tá? Só vamos guardar aqui o resultado, tá? Então o resultado do nosso cálculo deu x² sobre 2 mais c. Eu vou só copiar esse resultado aqui para cima, para eu explicar para vocês uma coisa, tá? Aqui, x² sobre 2 mais c. Essa é a resposta. Bom, o que é uma integral definida? É quando você vai encontrar os numerozinhos aqui embaixo. Digamos que aqui tenha o número 0, opa, caneta errada, que aqui esteja o número 0 e aqui esteja o número 2. Então, esse 0 e o 2 aqui que eu coloquei de vermelho são os limites de integração. Quando você estiver resolvendo uma integral que tiver esses limites aqui, então a primeira coisa que vai acontecer, o jeito de resolver é igualzinho, até chegar aqui no x² sobre 2. A única coisa é que não vai ter essa constante aqui. Tá? Então, esse termo aqui, essa letra C aqui, que representa um número qualquer, não terá mais na conta. O que você vai fazer? Bom, então digamos, você tinha lá 2x², você integrou, né? O x elevado a 3 aumentou para 4. Só para retomar aqui, ó, x elevado a 3 aumentou para 4. Aí você dividiu a fração toda por 4, ficou 2 dividido por 4, que é 1/2. Enfim, a integral a gente já viu como é que faz. Como que continua essa conta agora? Bom, você vai substituir os limites de integração, que são o 0 e o 2. Ou seja, você vai avaliar essa função aqui indo de 0 até 2. A notação usada é essa que está aqui na tela mesmo. Então, como é que vai ficar essa resposta? Vai ficar assim, ó. O que você vai fazer, na verdade? No lugar do x, você vai substituir os limites de integração. Que nem aqui, eu tenho x elevado à quarta, você vai começar aqui sempre pelo limite superior. Você vai colocar aqui 2 elevado à quarta, daí é dividido por 2, continua dividido por 2. Aí você vai fazer menos, sempre terá que fazer menos, o valor agora substituindo o limite inferior de integração, ou seja, substituindo o zero, o limite de baixo. Então, ao invés de x à quarta, você vai colocar 0 elevado à quarta. Tudo isso dividido por 2. Tá claro? Então, feito isso, agora é só resolver e você vai ter o resultado numérico. 2 elevado à quarta dividido por 2, deixa eu ver, dá 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. 16 dividido por 2 é igual a 8. Essa é a resposta da nossa integral. 8 menos 0, né? 8 menos, porque 0 quarta é 0, 0 dividido por 2 é 0. Então a resposta é simplesmente 8. Então esse é o final do cálculo. Tá ok? Agora, para continuar aqui, mais um caso legal para vocês. Essa regra que a gente está usando aqui para resolver as integrais, ela serve para situações... Às vezes parece que não é a mesma regra, mas é. O que eu quero dizer é o seguinte, ó. Vamos fazer essa integral aqui, ó. Vou fazer essa integral aqui que parece difícil, né? Vamos fazer lá a raiz quarta de x² sobre x. Será que dá para resolver isso usando a mesma regrinha de antes? Bom, o primeiro passo, como eu falei para vocês, é simplificar essa parte aqui em preto. Então, nós vamos desmanchar a raiz. Eu tenho x² elevado... Raiz quarta de x². Então, você vai transformar isso aqui em x elevado a uma fração. Lembrando que a parte de baixo da fração vai aqui em cima. E a parte de fora vai aqui embaixo. Deixa eu só dar mais espaço aqui, que senão vai ficar ruim de fazer esse cálculo.
Só um instantezinho, pronto. Ó, nós vamos colocar aqui, ó. Então, o índice da raiz é o 4, 4 vai embaixo. O expoente lá é 3, vai aqui em cima. E aqui embaixo eu tenho x. Então, essa integral aqui será feita em relação a x. Ok? Para dificultar um pouquinho mais aqui ainda, vamos supor que o expoente aqui embaixo seja 2, tá? Vou colocar aqui x ao quadrado. Nós ainda não começamos a resolver a integral, só estou simplificando essa função. Então vamos simplificar mais um pouquinho ainda. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui integral, essa parte aqui de preto, agora a gente vai usar aquela regrinha de divisão de potências mesma base. A base no caso aqui é o x. Então qual é a regra? Você vai repetir a base, que é o x, e vai subtrair os expoentes. Vai fazer o expoente de cima menos o expoente de baixo. Tá? O expoente de cima é 3/4, o expoente de baixo é 2. Então vamos fazer aqui, ó. Opa, deixa eu dar um zoom aqui só um pouquinho. Ó, 3/4 menos 2. Como é que eu faço para resolver essa integral? Lembrando que eu não posso resolver ainda porque aqui tinha que ter um 4, né? Então o que eu faço para resolver esse tipo de conta bem rapidamente? Eu completo com 1 aqui embaixo, tá? Ainda não dá para subtrair porque os denominadores são diferentes. Aqui na parte de baixo eu gostaria que tivesse um 4. Bom, então eu posso multiplicar aqui embaixo por 4, desde que eu multiplique aqui em cima também por 4. Isso pode, tá? Por quê que isso facilita? Porque daí minha conta vai ficar assim, 3/4 menos 2 vezes 4, 8, 1 vezes 4, 4. Olha que legal. É só fazer agora, ó. 3 menos 8 dá menos 5, e embaixo continua o número 4. Tá certo? Então, quer dizer que 3/4 menos 2 é o mesmo que menos 5/4. Então, vamos voltar lá para o cálculo. Então, simplificando essa parte aqui em preto, vai ficar igual a menos 5 sobre 4. Ok? Tem que dividir aqui por 5/4? Não, porque a gente ainda não está resolvendo a integral. Nós estamos simplificando a função para ficar mais fácil de fazer a conta depois. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Agora que está tudo simplificado, ficou mais fácil, né? Como é que vai ficar essa resposta? Vai ficar assim, ó, igual a x elevado. Agora sim, nós vamos pegar os 5/4 e somar com 1. 5/4 mais 1. Então vamos fazer essa conta aqui agora. Aqui embaixo, ó, vai ficar assim, 5/4 negativo, né? Menos 5/4, vou colocar até de vermelho aqui para não esquecer, mais 1, certo? Mesma técnica de antes, completa com 1 aqui embaixo e multiplica por 4 em cima e por 4 embaixo para que você consiga igualar os denominadores. Tudo bem? Então aqui vai ficar menos 5 mais 4, que dá menos 1. E na parte de baixo a gente apenas repete. Quer dizer que aquela soma lá vai dar menos 1/4. Então, nós teremos aqui x elevado a menos 1/4. Lembrando que agora eu tenho que dividir aqui embaixo também por menos 1/4, que é a mesma coisa que multiplicar por 4 sobre 1, conforme eu já expliquei anteriormente. Então, vamos fazer o seguinte, vai ser dividir por 1/4 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Então, vai ser menos 4 sobre 1 multiplicado por isso aqui. Tudo bem? Mais aquela constante de integração. Então, como é que vai ficar isso agora? Vai ficar assim, ó. Menos 4 vezes x é menos 4x. O expoente aqui é menos 1/4, então vai continuar sendo menos 1/4. E o número 1 aqui embaixo não preciso pôr, né? Porque esse 1 aqui embaixo não interfere em nada. Dividir por 1 apenas vai repetir o número. Mais a constante de integração. Tá bom? Se você quiser deixar o teu resultado mais bonitinho ainda, você pode lembrar de algumas propriedades. Ó. Esse expoente negativo aqui, ó, ele pode se tornar positivo se você escrever ele na parte de baixo da fração. Então vamos repetir aqui o menos 4 aqui. E esse x elevado a um expoente negativo pode ser escrito como sendo x elevado ao mesmo expoente, só positivo aqui embaixo.
x elevado a 1/4 mais uma constante. Tudo bem até aqui? Vem dessa definição aqui, pessoal. Ó. X elevado a menos a é a mesma coisa que 1 sobre x elevado a a. Isso aqui é uma propriedade. Tá bom? Então vamos lá. Agora a gente pode transformar isso aqui numa raiz ainda. Para ficar bem tranquilo. Vai ficar assim, menos 4 sobre raiz. Lembrando que a parte de baixo aqui é o índice da raiz. Então vai ficar a raiz índice 4 do número x elevado a 1. Né? X elevado a 1 você pode deixar x mesmo. Tudo isso mais uma constante. Tudo bem? Entenderam? Então, gente, essa coisinha linda aqui é o resultado da sua integral. Esse exemplo foi um pouco mais complicado que os anteriores, mas você pode pausar o vídeo, voltar quantas vezes for necessário e ir praticando isso aqui, tá bom? Para finalizar, eu só quero deixar algumas regrinhas aqui que eu usei no cálculo. Então vamos colocar assim, ó. Quais foram as regras que a gente usou para fazer todas essas simplificações? Primeiro, quando você tem a raiz... desculpe, errei a caneta aqui. Quando você tem um x elevado a m sobre n, isso aqui é o mesmo que a raiz, índice n de x elevado a m. Certo? Isso é uma regra de radiciação. Outra coisa, se você tem x elevado a dividido por x elevado a b. A e b aqui são números, tá? Reais. Então vai ficar como? X elevado a a menos b. Certo? Outra regra. X elevado a vezes x elevado a b. Isso aqui é o mesmo que x elevado a mais b. Tudo bem? São regrinhas bem úteis que aparecem bastante aqui nos cálculos de integral. Então é isso, gente. Valeu, um abraço, até mais. Até mais nada. Primeiro, eu sempre esqueço disso aqui, mas inscreva-se no canal, tá? Para você ficar por dentro das novidades aí. Vai ter mais aulas sobre esse assunto. E se você está assistindo essa aula até o final, é porque você realmente está começando a estudar esse assunto. E vai ser bem legal para você as próximas dicas que vem por aí. Um abraço, até.